No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Rescisão de contrato de trabalho sem sindicato abre espaço para fraudes. TRT de Goiás realiza edições extras do programa Justiça Itinerante em Cristalina. E no bloco de entrevistas, o advogado Wellington de Bessa fala sobre a ampliação da licença maternidade da empregada e da extensão da garantia provisória da mãe adotante. Aguardamos você! Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Rescisão de contrato de trabalho sem sindicato abre espaço para fraudes. TRT de Goiás realiza edições extras do programa Justiça Itinerante em Cristalina. E no bloco de entrevistas, o advogado Wellington de Bessa Oliveira fala sobre a ampliação da licença maternidade da empregada e da extensão da garantia provisória da mãe adotante. O Hora Extra está começando agora. TRT de Goiás realiza edições extras do programa Justiça Itinerante em Cristalina. Inicialmente, a cidade não estava no calendário do programa este ano, mas a juíza titular da Vara do Trabalho de Lusiânia, Rosana Padovani, requereu a realização de edições extras em Cristalina para atender ao pedido da Prefeitura do município, para que fossem designadas 89 audiências em ações trabalhistas, nas quais o Executivo Municipal é parte. Se existe um ditado que representa bem o programa Justiça Itinerante do TRT de Goiás, sem dúvidas é: se Maomé não vai à montanha, então a montanha vai a Maomé. É isso que aconteceu em Cristalina, que não possui vara do trabalho e fica no entorno do Distrito Federal. Acionada na Justiça Trabalhista junto com uma empresa terceirizada de limpeza, devido à demissão em massa de 150 trabalhadores, a Prefeitura pediu ao tribunal para que as audiências do processo fossem realizadas na cidade. E foi atendida. O Fórum da Justiça Estadual disponibilizou salas para a equipe do TRT comandar 89 audiências, uma atrás da outra, em 5 dias de muito trabalho. Se não fosse o Justiça Itinerante, os trabalhadores teriam que se deslocar mais ou menos 70 quilômetros até a Vara do Trabalho em Lusiânia, que é responsável por essa jurisdição. Dá mais ou menos 1 hora para ir e 1 hora para voltar, sem contar os custos. Pensa na dificuldade, considerando que muitos são carentes. Nessas condições, tem gente que acaba desanimando de prosseguir com a ação. Eles têm dificuldades de locomoção porque muitas vezes as pautas, se elas forem marcadas no período da manhã, esses trabalhadores, para conseguirem chegar na vara, eles vão ter que dormir na cidade de Lusiânia. Ou então, conseguirem um meio de transporte que não seja o público para poder chegarem no horário das audiências. É justamente para evitar que os reclamantes desistam das ações devido à distância que o programa foi criado. Tatiane participou dessa edição e conseguiu fazer um acordo com o antigo empregador. Ficou acertado que ela vai receber as verbas da rescisão contratual, como férias e 13º proporcionais. Eu fiquei muito satisfeita porque ficou mais fácil, né? Porque se fosse para me deslocar para Lusiânia, 4, ia gastar o dia todo, ia ficar bem mais difícil. Parabéns para vocês terem vindo aqui. Gostei muito. Que bom, hein, Tatiane? Pois é, a vinda da juíza de Lusiânia para Cristalina também facilitou a vida dos advogados. Para mim, como advogada, é cansativo ter que deslocar, é perigoso porque tem a estrada. Então, para nós é muito importante, isso é muito importante mesmo. Há 10 anos, o programa Justiça Itinerante roda as cidades goianas. Juízes e servidores da 18ª região põem o pé na estrada com um objetivo: tornar o judiciário trabalhista cada vez mais acessível à população dos municípios que estão em regiões mais distantes das varas do trabalho do interior do estado. Trazemos tudo, né? Computadores, impressoras, todo o material tem que ser trazido. Máquinas de calculadoras, copos, canetas, tudo, né? Literalmente tudo é trazido para poder conseguir fazer uma audiência. Porque muitas vezes as pessoas têm essa impressão de que fazer audiência é uma coisa simples. Não é. A máquina judiciária, ela demanda tempo, demanda organização, as audiências têm que ser
publicadas com edital, para as pessoas saberem que vai ocorrer itinerante. Os advogados têm prazo para poderem protocolar a ação, para nós organizarmos as pautas. Então, é tudo um serviço anterior à Semana da Justiça Itinerante. Geazir é agente de segurança e um dos membros do programa. Ele conta que atualmente passa em média 12 semanas do ano fora de casa para acompanhar o Justiça Itinerante. E o esforço compensa. É gratificante a gente chegar depois de tanto tempo, quando a gente chega na cidade, tanto os advogados quanto os jurisdicionados, que já têm contato com a gente vê a resposta com alegria, com aquela, bem, até que fim que vocês estão aqui e tal. E a intenção é de ver que o cara que não tem a condição de se deslocar até uma vara do trabalho, ele fica feliz em ver que ele pode levar a sua questão para um juiz que veio até ele. E isso, para a pessoa simples, é importante, né? Estar diante de um juiz, para eles é muito legal. Eles se sentem valorizados como cidadão. Este ano, mais 2 edições extras estão previstas para acontecer em Cristalina, uma em junho e a outra em setembro. O programa vai fazer parada também em outros municípios com alta demanda de ações trabalhistas. Moradores de Águas Lindas, Campos Belos, São Domingos e Mozarlândia podem esperar, porque o Justiça Itinerante está a caminho. A reforma trabalhista, que entrou em vigor desde novembro de 2017, acabou com a necessidade de o sindicato da categoria ou o Ministério do Trabalho revisar a rescisão dos contratos dos trabalhadores. A novidade, no entanto, pode abrir espaço para fraudes. Rescindir o contrato de trabalho geralmente é um momento que requer muita atenção, tanto do empregado como do empregador. Antes da reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro do ano passado, era necessário homologar a rescisão no sindicato ou Ministério do Trabalho, o que ajudava a evitar erros no cálculo e pagamento das verbas rescisórias, como férias e 13º. Mas agora, com a nova regra, o contrato pode ser extinto entre as partes, sem assistência de terceiros, o que, segundo as entidades sindicais, é bastante prejudicial ao trabalhador, porque pode haver fraudes. Com o fim agora da obrigatoriedade das homologações no sindicato, abre-se precedente, abre-se as portas para lesões do direito do trabalhador. Essa reforma, nesse ponto, ela traz insegurança para os trabalhadores. Nesse sentido, a nossa posição, então, é clara, que o trabalhador não aceite fazer uma homologação fora do sindicato, que ele exija do seu empregador que venha ao sindicato. Se o empregador não tem nada a dever, por que não vir ao sindicato e pedir ao sindicato a homologação? A Lei 13.467, de 2017, também traz a possibilidade para o patrão negociar com o funcionário uma demissão de comum acordo, na qual o trabalhador perde o direito ao seguro-desemprego e recebe somente a metade do valor correspondente ao aviso prévio e à multa do FGTS. O empregador se sente mais encorajado em demitir, porque é mais fácil demitir. Dessa forma, a rotatividade fica muito maior e o empregado fica numa condição ainda mais desfavorável no mercado. Obviamente, isso vai causar precarização das relações de trabalho. Aquilo que foi anunciado como modernização, ao contrário, vem como flexibilização, vem como precarização das relações de trabalho. E uma sociedade não se desenvolve dessa forma, lesando os trabalhadores e maximizando apenas lucros dos empregadores. Com a nova legislação, o número de rescisões contratuais feitas por este sindicato, por exemplo, caiu cerca de 30% no final do ano passado, e a tendência daqui para frente é diminuir cada vez mais. Agora, empregadores e empregados também têm a opção de recorrer aos cartórios de notas para dar fim às relações trabalhistas. Então, a legislação ela não traz local onde se pode fazer a rescisão contratual, se é no âmbito da empresa, se vai ser no sindicato, se vai ser no Ministério do Trabalho e Emprego, e isso abre um flanco para a possibilidade de se fazer uma rescisão no âmbito dos cartórios, né? O trabalhador e a empresa vão até o cartório e ali redige um documento com fé pública e reconhecimento de firma. Mas, mais uma vez, eu alerto à atividade econômica e ao empresariado que esse documento feito no cartório, ele não concede ou dá liberalidade geral para com esse trabalhador, até mesmo porque os cartórios não têm expertise no que diz respeito à análise de cada verba, de cada parcela que está sendo lhe paga. É apenas um documento público que dá a quitação daquele valor pago pelo empregador para com o empregado. Para o procurador, esse cenário é um retrocesso na legislação trabalhista
E por isso o empregado precisa ficar atento para não ser lesado. É importante, como a legislação não obriga o sindicato, mas é importante que o trabalhador, no momento da rescisão, se não estiver contente ou confiante no que vem sendo pago naquela rescisão de contrato de trabalho, estabeleça que aquela rescisão seja feita no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego ou do seu próprio sindicato. No próximo bloco, o advogado Wellington de Bessa Oliveira fala sobre a ampliação da licença maternidade da empregada e da extensão da garantia provisória da mãe adotante. Voltamos em instantes. O Senado aprovou em abril a ampliação da licença maternidade de 120 para 180 dias para quem trabalha com carteira assinada nas empresas. A lei também permite ao pai acompanhar a mãe do bebê em consultas e exames durante a gravidez. A matéria segue para a Câmara. A licença de 6 meses já vem sendo aplicada no setor público há mais de 9 anos. Outra novidade que já virou lei é a extensão da estabilidade provisória para a empregada adotante. E para falar sobre esses assuntos, o Hora Extra conversa hoje com o advogado Wellington de Bessa, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra, doutor Wellington. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição aí do programa. Doutor Wellington, os 6 meses de maternidade já fazem parte da rotina de diversos países na Europa. O Brasil está preparado, na sua opinião, para encarar esse desafio do aumento da licença de 120 para 180? Há alguma possibilidade de que esse projeto que está no Senado e vai para a Câmara sofra algum retrocesso? Então, Fabiola, eu acho que, assim como em outros países, o período maior de licença maternidade, ele tende a beneficiar especialmente o nascituro, a criança. Então, o objetivo central dessa licença é possibilitar a essa criança um período mais próximo com a mãe, a aumentar, inclusive, o período de amamentação, né, e até mesmo a questão de saúde pública, a própria Organização Mundial da Saúde, quanto o Ministério da Saúde entende que esse período maior de amamentação traz à criança também condições de saúde mais vantajosas, né, e o grande exemplo da eficácia dessa licença maior, nós temos um serviço público, que já existe essa licença de 180 dias há alguns anos, né, e funciona muito bem. Então, eu acredito que na iniciativa privada, das trabalhadoras vinculadas ao regime geral da Previdência Social, seria também muito interessante. Né? A dificuldade que nós encontramos, eu acredito, que seria justamente o caos que nós temos na Previdência Social hoje e que esses 180 dias, no formato que está, eles seriam custeados pela Previdência Social. Até porque nós já temos um projeto atual, que é o projeto da empresa cidadã, em que o empregador pagaria esses 60 dias, que essa lei está em vigor, né? Então, acresceria 60 dias e esse período seria pago pela empresa, que nós tivemos ainda uma adesão bastante pequena. Então, eu acredito que para as trabalhadoras seria uma benesse enorme, para as crianças, por questão de saúde pública também seria muito interessante. Eu acho que o grande e principal empecilho talvez seja, né, os custos que seriam trazidos à Previdência Social. E a proposta também recebeu críticas, pois a medida, segundo os críticos, pode prejudicar as mulheres no que se refere às contratações no mercado de trabalho. Isso realmente pode ser um empecilho na hora de contratar uma mulher? Eu particularmente entendo que não, Fabiola. Hoje é sabido que a gestante, que a mulher, ela poderá se afastar do trabalho por um período de 120 dias, por ocasião da maternidade. Esse período de 120 dias, ele pode ser acrescido, a lei já traz a possibilidade desse período de 120 dias ser acrescido por mais 2 períodos de 14, por recomendação médica, né? E como é um valor, esse período é considerado como um período aí em que existe a suspensão do contrato de trabalho, esse empregador ele não tem que remunerar diretamente a empregada, quem faz o pagamento é a Previdência Social, obviamente, por questões operacionais ele paga, mas esse valor é descontado do valor que ele tem que pagar para a guia de Previdência Social. Então eu entendo que para o empregador não terá consequências diretas ou prejuízos ao empregador, de modo a impedi-lo ou a incentivá-lo a não contratar as mulheres. Eu acho que hoje a mulher cada dia mais ela tem conquistado esse espaço, né? A maternidade hoje ela é vista
com outros olhos pelos empregadores de maneira geral. Obviamente, existem casos ainda de discriminação, preconceitos em relação a isso, mas eu acho que a realidade que nós estamos vivendo, ainda bem, é um cenário muito diferente. Eu acredito que essa alteração não teria esse condão de atrapalhar, impedir o acesso da mulher ao mercado de trabalho. Nós vamos agora ouvir o depoimento de duas mães, né, sobre esse avanço, né, na sociedade, esse avanço social. Vamos lá. Foi assim uma conquista muito grande para todas as mulheres, que nós servidoras públicas a gente já tem esse direito, né? E foi assim uma conquista muito valiosa, porque esse tempo com o bebê é muito importante, é o tempo mínimo, né, de amamentação, 6 meses, e a mãe que volta a trabalhar tem esse prejuízo, né, na amamentação, então eu acho que foi uma grande conquista. Na verdade, é uma grande conquista para nós mulheres e profissionais. Com certeza consagra direitos constitucionalmente garantidos a nós mulheres. E nós que trabalhamos tanto, ainda temos essa dupla jornada aqui em casa, com certeza essa extensão ela garante um melhor desenvolvimento, não só para a mulher, mas para a própria criança. Com certeza é uma grande inovação. Parabéns para as mulheres, né? Com certeza, sempre. Doutor Wellington, o projeto também prevê o PL 72 de 2017 do Senado, o acompanhamento pelo pai, né, das consultas, exames. Exato. Outro avanço trazido pelo projeto é essa inclusão também do pai, né, ou pelo menos a ideia de uma paternidade mais responsável, né? Então, os direitos à maternidade da mulher, nós tivemos ao longo do tempo um notável evolução desse direito. Então, se nós analisarmos a proteção à maternidade nos últimos 20 anos, nós tivemos diversas leis que alteraram a proteção à maternidade, alteraram a proteção à maternidade da mãe adotante, por exemplo. Então foram diversos dispositivos que vieram a aumentar o rol de direitos dessas trabalhadoras e proteger. Na mesma proporção, os direitos também foram sendo elastecidos ao pai. Então nós temos o exemplo clássico do artigo 392B da CLT, que foi alterado em 2013, que assegura ao pai empregado, em caso de falecimento da mãe, ele usufruir a licença maternidade. Né? Então o pai, em caso de falecimento da mãe, em que a criança não tenha falecido também e não tenha sido e que esteja sob a guarda dele, ele utilizar dessa licença. Então, assim como vai avançando os direitos inerentes à maternidade, também tem avançado os direitos inerentes à paternidade e um incentivo a uma paternidade responsável. O projeto de lei da senadora, ela traz também a possibilidade do pai acompanhar a mãe em até 2 consultas médicas ou exames, um ultrassom, por exemplo, em que a presença do pai é tão importante para a mãe naquele momento, né? Então, esse projeto ele traz também a possibilidade do pai acompanhar em até 2 consultas médicas a mãe por ocasião da gestação. Porque, na verdade, o objetivo maior é a criança, né? A proteção do bebê, né? Com certeza. Toda a norma constitucional deixa de forma muito clara essa proteção com a maternidade. Tudo se começa com a maternidade. Então, a mulher tem que receber, sim, essa proteção, mas o objetivo central é do nascituro, é do bebê, da criança, que ali está naquele período ali de gestação. Doutor Wellington, nós vamos para um rápido intervalo. O Hora Extra está conversando hoje com o advogado Wellington de Bessa, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, sobre os avanços na área da licença maternidade e da mãe adotante. Voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o advogado Wellington de Bessa, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, sobre direitos da maternidade e paternidade no Brasil. Doutor Wellington, outra novidade é a proposta de autoria também da senadora Rose de Freitas, o PL 151 de 2017, que prevê o compartilhamento de 60 dias para o pai também na licença maternidade. Isso aí é um avanço? Exato. Mais uma vez, o projeto de lei ele traz essa necessidade, ou pelo menos a intenção, em que o pai esteja mais presente, né, auxiliando a mãe aí, como corresponsável por essa questão que é pós-maternidade. Então, a possibilidade trazida pelo projeto é uma questão muito interessante, que seria essa licença, que seria elastecida para 180 dias, sendo acrescido por um período de 60, poderia
né, ser dividida, poderia ser compartilhada com o pai. Então a mãe ela poderia, desses 60 dias, compartilhar com o pai para que ele também esteja presente, auxiliando ela nesse período. Então é interessante o projeto de lei e seria um avanço no sentido aí de aumentar hoje um período que o pai tem de licença, que é um período de interrupção contratual de apenas 5 dias, ele poderia ter esse período aumentado e auxiliar a mãe nesse período inicial de convívio com o filho. Com certeza. E outra novidade é a extensão da estabilidade provisória para a mãe adotante, né, que já virou lei no fim do ano passado e passou despercebida por causa da reforma trabalhista. Exatamente. Então, nós tivemos no fim do último ano, né, uma discussão muito ampla acerca da reforma trabalhista, criada pela Lei 13.467 de 2017 e pela MP 808, né, de 14 de novembro, e a Lei 13.509 de 2017 foi editada no dia 22 de novembro. Né, uma lei muito importante que, mais uma vez, traz um conceito de isonomia mais amplo para a mãe adotante. A mãe adotante, que já tinha direito à licença maternidade, em caso de adoção de crianças, né, ela teria já o direito ao período de 120 dias de licença maternidade. Agora, por meio da criação, por meio da inclusão do parágrafo único no artigo 391-A da CLT, agora essa mãe ela também terá direito à estabilidade prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 88. Então, essa mãe adotante agora também ela terá direito à estabilidade, né, da mãe adotante, que nos termos da CLT, o direito à licença nasce com a apresentação do termo de guarda. Eu quero acreditar também que provavelmente vai se dar essa aplicação também no que diz respeito à estabilidade. Em que pese alguns tribunais, inclusive a terceira turma do TST, já terem entendido que esse período de estabilidade começaria a partir do requerimento, né, da adoção e não a partir do termo final. Mas essa é uma discussão que só está se iniciando. O fato é que ela tem direito também à estabilidade. A advogada Anne Caroline e a servidora Nayara também comentam essa novidade. Vamos ver? Eu acho que foi outra vitória das mães adotantes, porque esse período de adaptação é essencial e nada mais justo que elas também tenham esse prazo, né, de dedicação integral ao filho adotivo para ter essa relação, né, mãe e filho aí estabelecida. Foram duas conquistas muito importantes para toda assim, a sociedade, porque a criança bem criada é o futuro aí, né, da nossa sociedade. Por isso eu acho que todos saem ganhando com isso. Com certeza também é um grande avanço devido ao fato da criança adotada ter os mesmos direitos do filho natural. Com certeza é um grande avanço. Algum comentário sobre os depoimentos, doutora Wélio? Não, está corretíssimo. A extensão da estabilidade à mãe adotante, ela vem sanear duas necessidades. Primeiro, a necessidade social dessa mãe que é equiparada para todos os efeitos de uma mãe biológica. Não faz sentido você distinguir uma mãe adotante de uma mãe biológica. E a mãe biológica tinha estabilidade, né, e que visava também proporcionar uma segurança a essa trabalhadora até que a criança completasse o 5º mês de vida. No caso da adotante, ela tem um período aí, por questão social, assegurada até o 5º mês após o fato dessa adoção. E por um critério técnico, ela vai estar assegurada pela licença maternidade durante 120 dias e durante o período de licença ela não pode mesmo ser dispensada. Então, uma questão técnica não traz grandes diferenças no que diz respeito à possibilidade ou não de dispensa. Então, durante aquele período de 120 dias, já não podia ser dispensada. A diferença é que agora ela tem até o 5º mês após essa adoção aí, né, para que ela não possa ser dispensada no emprego e tenha a segurança de que o emprego está garantido naquele período. Inclusive porque a não estabilidade da mãe adotante poderia inviabilizar a licença maternidade, não seria? Exatamente. A questão técnica central é justamente isso, porque como a empresa é quem faz o pagamento do salário maternidade e esse valor é descontado da guia que ela paga ao final do mês, né, então o fato dela ser dispensada no curso dessa licença maternidade impossibilitaria, inclusive, ela receber esse valor correspondente ao benefício previdenciário. Então, tecnicamente, ela já estaria assegurada, né, por uma impossibilidade de dispensa durante o prazo de 120 dias da licença. Agora ela tem até o 5º mês após a data dessa adoção.
Conceitualmente, para finalizar, doutor Wellington, existe diferença entre estabilidade e garantia provisória? Sim, a doutrina, a melhor doutrina trabalhista, ela entende que a garantia de emprego, ela será provisória, ela tem um prazo específico. A estabilidade seria aquela garantia, aquela inviabilidade de dispensa do empregado, mesmo contra a vontade do seu empregador, de caráter definitivo. Então, a doutrina define que estabilidade é uma garantia contra a dispensa arbitrária e sem justa causa de maneira definitiva. A garantia de emprego seria aquela garantia contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa por um determinado período de tempo. Hoje, na iniciativa privada, nós só temos a figura das garantias provisórias, ao passo que a estabilidade ela caiu lá na Constituição de 88 com o fim da estabilidade decenal. Com certeza. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui hoje. Eu que agradeço e, mais uma vez, me coloco à disposição da Hora Extra do Tribunal para o que for necessário. Bom, Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção. Hoje conversamos com o advogado Wellington de Bessa, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, sobre direitos da maternidade e paternidade no Brasil. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais e pela rádio web. Até a próxima semana.